palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, estamos de volta em nome de Jesus. Vamos meditar numa palavra hoje que está em Marcos capítulo 11, versículo 12, que vai dizer o seguinte: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando-se a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais alguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, que Deus venha nos dar entendimento sobre essa palavra pelo poder do Espírito Santo e que ela chegue também até o teu coração e venha fazer a libertação, a transformação ou dar o entendimento que nós precisamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, bem-aventurado é todo aquele que tem a atitude de buscar e perseverar a ter um encontro real com aquele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, com aquele que nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Encontro com aquele que dá ordens para os anjos nos guardar em todos os nossos caminhos. Ele é o nosso Deus. Bem-aventurado é você que tem a sua fé firmada naquele que em tudo foi tentado sem jamais ceder. Naquele que foi condenado por 2 crimes que não cometeu: conspiração contra César e blasfêmia contra Deus. Naquele que foi cuspido, açoitado, coroado, crucificado, suspenso entre o céu e a terra, naquele leito de morte. Bem-aventurado é você que tem a sua fé firmada em Jesus Cristo, aleluia. Irmão, meu irmão, minha irmã, essa mensagem tem por objetivo nos alertar sobre a necessidade de não ficarmos parados, estagnados, mas que nós devemos perseverar, nós precisamos não ficar achando que nós já fizemos o suficiente. Nós precisamos entender que o que nos move é a nossa fé. Mas a fé sem obras, como diz a palavra de Deus, é morta. A Bíblia diz: a fé sem obras é morta, porque a verdadeira fé, ela é salvadora, ela produz mudança na vida daquele que crê. A velha criatura, ela não pode continuar. A pessoa salva por Jesus tem o coração voltado para o bem. E quando você tem o coração voltado para o bem, isso reflete na sua vida, aleluia. Tiago capítulo 2, versículo 17 a 19 vai dizer que as obras, elas dão vida à fé. São as nossas obras que provam que nós temos a fé em Jesus. Sem obras que revelem uma vida dedicada a Deus, a fé é inútil. Então, a pergunta é: mas a fé é necessária para a salvação? Não, as obras não nos salvam. A Bíblia é muito clara quando ela diz assim: apenas a fé em Jesus é que nos salva. Em Efésios 2, capítulo 8 e 9 vai dizer que não podemos nem precisamos fazer nada para merecer a salvação. Com a sua morte e ressurreição, Jesus nos dá acesso gratuito à salvação, através da fé. A salvação é um presente de Deus. Ele nos dá porque Ele é bom. Deus não dá a salvação porque Ele é bom. Ele não nos salva por causa do nosso mérito. Ninguém consegue atingir um nível de perfeição exigido por Deus para que nós venhamos ser salvos. Somente a nossa fé
no poder de Jesus é que pode nos salvar. A salvação, ela é pela graça. A salvação, a fé é salvadora. A fé em Jesus, ela implica em arrependimento de pecados, implica em salvação, em transformação do nosso coração. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Quando o Espírito Santo entra em nosso coração, na conversão, surge o desejo de seguir a Jesus. E quando nós seguimos a Jesus, nós estamos dizendo que nós queremos abandonar o pecado. E essa mudança interior, ela reflete nas ações exteriores. Nossas crenças influenciam nas nossas ações. Se uma pessoa diz que ela tem fé em Jesus, mas isso não afeta a sua vida de maneira nenhuma, essa fé é suspeita. Quem é salvo por Jesus, ela vai demonstrar, ela vai mostrar frutos dessa fé em sua vida. Em Mateus capítulo 7, 18 vai dizer que uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos sereis conhecidos. Aleluia! Se a fé em Jesus é apenas acreditar, então ela é muito simples, porque até os demônios acreditam. A fé salvadora é algo maior, é algo que mexe com o coração, que transforma a vida, que mexe com nossa mente, com a nossa alma. A fé nos leva a agir. Quem ama a Deus também ama a seus irmãos e ama fazer o bem. 1 João 4,20 vai dizer que a fé é acreditar que uma coisa é verdade e agir de acordo com essa crença. Todo mundo tem fé em alguma coisa. A Bíblia diz que devemos ter fé em Deus e no seu poder para mudar a nossa vida. Somos salvos pela fé em Jesus. O que a Bíblia diz sobre fé? Fé é acreditar mesmo sem ver. Ela vai dizer que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, versículo 1. Nós não podemos ver Deus, nós não vemos o céu, o trono, mas nós temos fé e acreditamos em Deus mesmo sem ver. Deus se agrada com a nossa fé, porque sem fé nós também não agradamos Ele, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus também nos ajuda a ter fé, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O Espírito Santo nos dá esse dom da fé. Efésios 2,8 vai dizer que para ser salvo nós precisamos compreender que Jesus morreu por nossos pecados, aceitar isso como verdade e agir declarando-o como Senhor e Salvador. Isso é fé. Aleluia! A fé também é uma escolha. A fé não implica em falta de evidência. Jesus deu muita evidência aos discípulos para acreditarem. Ter fé é acreditar na evidência. Eu posso não crer que o sol vai nascer amanhã, mas com a evidência de ter sempre amanhecido todos os dias, nós cremos que o sol vai nascer. Isso significa ter fé. Nós precisamos também compreender. Para ter fé é preciso compreender que aquilo que você acredita, sem compreensão não há fé verdadeira. Só há uma aceitação cega, sem utilidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Fé também é aceitação. Quando você compreende, você precisa decidir se aceita como verdade ou não. Você pode compreender as instruções para pegar um ônibus, mas achar que está errada
Então, ter fé implica acreditar que é verdade. Também a fé precisa de ação. Agir prova que você tem fé. Aleluia! Todo mundo que tem fé vive de acordo com a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Tiago capítulo 2, versículo 22 vai dizer que a fé leva à ação. As boas obras, elas não salvam, mas são a prova de que somos salvos. É a prova de que cremos. Aleluia. Irmãos, voltando ao texto da figueira, nós vemos ali que Jesus quer dar um recado para os seus discípulos. Então os discípulos estavam com Jesus e ali demonstra que Jesus teve fome. Então Jesus vai procurar um fruto naquela figueira que tinha folhas. Aleluia! Porém, para aquele que não conhece o processo da frutificação, a figueira primeiro dá a flor, depois ela se enche de folhas e por último ela dá os frutos. Ou seja, alguém que olha para uma figueira que tem folhas, ela já tem a percepção de que ela tem frutos. E Jesus procura frutos nessa figueira que está cheia de folhas. E quando ele chega até a figueira, ela não tem frutos. Então o evangelista está dizendo que ele está afirmando que a figueira não tem frutos porque não era tempo de dar frutos. Então a lição aqui não é para a figueira. A mensagem era para seus discípulos e a eles que Jesus tem a intenção de ensinar. E Jesus está olhando para a figueira e diz: nunca mais coma fruto de ti. Aparentemente Jesus quer dizer: como eu não achei frutos, ninguém mais vai comer frutos dessa figueira. Os discípulos ouvem e vão embora. Mas passado a noite, Jesus faz questão de passar pelo mesmo lugar e ele não fala nada, mas seus discípulos têm a visão do que Jesus falou para a figueira no dia anterior. A figueira está seca. Então, meu irmão, minha irmã, não era tempo de dar frutos para a figueira, mas sempre é tempo de dar frutos para os seus discípulos. Jesus está dizendo que a figueira tem tempo certo para dar frutos. Mas nós, como discípulos de Jesus, nós temos que frutificar em todo o tempo. Se nós não frutificarmos, nós corremos também o risco de secarmos. É isso que Jesus está dizendo para seus discípulos quando eles olham para a figueira naquele estado. Meu irmão, minha irmã, Jesus pode chegar a qualquer momento e a igreja não pode ficar calada, não pode ficar de braços cruzados. Nós precisamos tomar a atitude de cristão. Jesus quer dar uma lição para os discípulos, uma lição de produtividade. Então nós concluímos que a figueira secou porque não produziu, secou porque demonstrou que tinha o que não tinha. Oh, meu irmão, minha irmã, lá também naquela época tinha hipocrisia. Será que hoje ainda tem? Será que tem pessoas dizendo que é cristão e agindo como ímpio? Será que tem pessoas dizendo que é cristão, mas não está fazendo a obra do Senhor? A palavra de Deus não está libertando, não está transformando? Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos que a palavra de Deus venha de encontro à nossa necessidade, libertando, transformando, e que nós venhamos agir como verdadeiros cristãos. Aleluia! Em Marcos 13 também vai falar sobre a figueira, e ali Jesus está dizendo que um homem tinha um campo produtivo e no meio dele havia uma figueira. E esse homem, que é Deus, nesse contexto
nós também podemos nos colocar no lugar da figueira. E a vinha pode também ser representada como a igreja, onde nós cristãos somos colocados, aleluia, e somos rodeados da graça de Deus, da sua graça, da sua bondade, da sua benignidade, da sua misericórdia. E todos esses benefícios nós temos do Pai imerecidamente. Então, quando Ele nos colocou aqui, Ele nos provou o seu amor. Nós só estamos aqui, meu irmão, minha irmã, porque sangue foi derramado. Nós estamos aqui porque o preço foi pago. Nós estamos aqui pela misericórdia, pelo amor e pelo propósito infinito do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, por esse motivo que nós não temos mérito nenhum, não houve esforço nenhum feito por cada um de nós. O mérito é de Jesus conquistado na cruz do Calvário, aleluia. E o Senhor visitava o campo e via sempre as vinhas produzindo, mas a figueira, ela estava ali com aparência de figueira, tronco de figueira, folhas de figueira, mas frutos que era bom não havia. E um dia ele chama seu servo e diz: corta esta figueira, já tem 3 anos que eu venho aqui colher frutos, mas ela está ali, ela não produz nada. E já que ela não produz nada, ela está roubando os sais minerais, ela está roubando a água, o adubo das minhas videiras que são produtivas. Então você pode cortá-la para que ela não venha ocupar espaço inutilmente. O que a Bíblia quer nos dizer, meu irmão, minha irmã? O que Jesus quer nos dizer? Que por incrível que pareça, se você diz que está na presença do Senhor, diz que está na igreja, diz que está convertido, diz que conhece a palavra, conhece o Evangelho, mas está na igreja e não é a produção, não produz fruto nenhum, muitas vezes nem para si próprio. Por quê? Porque ele está ouvindo a palavra de Deus, mas não há transformação nem por dentro, nem por fora. Isso quer dizer que não está produzindo nada, nem para si próprio. E ainda por cima, além de não frutificar, está ocupando o espaço de um irmão que tem sede pela palavra de Deus, um irmão que quer produzir, um irmão que quer transformação, um irmão que quer deixar a velha criatura para trás, quer ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí está ali aquela árvore inútil ali, ocupando um lugar e muitas vezes atrapalhando até o irmão no culto, quando está olhando o celular, quando está folheando a Bíblia, quando está conversando, quando está pensando no que vai fazer no amanhã. Meu irmão, nós não podemos ser egoístas de pensarmos só na nossa salvação. Oh Deus querido, se nós ficarmos pensando somente na nossa salvação, nós somos pequenos demais, nós somos medíocres, porque a pessoa convertida, ela se preocupa com a salvação de todos, com a sua, com a da sua família, com seus irmãos e até com aqueles que ainda não conhecem a palavra, porque ele tem o desejo de levar o Evangelho. Aleluia! Até porque o Evangelho não pode ficar só em nós, não pode parar só em nós, nós precisamos produzir. Aleluia! Nós temos que ganhar almas para Jesus, nós temos que levar o Evangelho às pessoas. Então eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas você tem ganho até o ano de 2022? Nós estamos começando um novo ano, que nós venhamos ter novos propósitos de demonstrar que verdadeiramente nós fazemos parte do reino de Deus. Quantas vezes você tem orado, quantas vezes você tem lido e meditado na palavra do Senhor? Aleluia! Quantos irmãos você trouxe para a igreja? Quantos cultos você tem vindo durante o mês, durante o ano? Será que você lembra qual foi o assunto do último culto que foi pregado? Meu irmão, nós temos que
fazer caminho igual a corça, ansiar por conhecer a palavra do Senhor, ansiar por aprender o verdadeiro evangelho. Nós precisamos ter determinação, garra, propósito. Temos que ter Jesus como alvo. Nós temos que ter sede de conhecer o evangelho. Deus está sempre nos dando uma chance, nós temos que aproveitar, nos agarrar. Ninguém sabe se vai ter uma nova chance amanhã. Faça diferente do que você tem feito até hoje. Produza o fruto da humildade, do amor ao próximo, do carinho, da atenção, da reflexão, da dedicação para as obras do templo do Senhor, da fidelidade para com Deus, do respeito aos irmãos, do respeito aos pastores, da concentração durante o culto. Aleluia! Irmãos, nós, os pastores, nós temos assim uma responsabilidade infinitamente maior. Nós oramos por todos, nós visitamos, nós cuidamos, nós preparamos sermão, nós refletimos. Aleluia! Nós temos que produzir frutos, ganharmos almas. Nós precisamos ter discernimento de muitas vezes lidar com os lobos que estão no meio da igreja com intenção de atrapalhar. Aleluia! Irmãos, Jesus vai dizer em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Se você quiser continuar sendo a figueira que produz frutos ou não produz frutos, se você quer continuar na tua tranquilidade, sem haver produção, sem haver mudança, sem haver transformação, aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 19 vai dizer que toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Mas nós temos também uma segunda opção, meu irmão, minha irmã. No capítulo 15 de João, versículo 7, Jesus nos diz, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Jesus é bondoso demais, Jesus, aleluia, Jesus não quer perder uma alma sequer. Presta atenção, meu irmão, na primeira figueira, aleluia, ela não produz, ela tem folhas, mas não produz, e Jesus manda secá-la. Na segunda figueira ela não produz, mas ela vai ganhar mais uma chance, assim como Ele tem dado chance para mim e para você, aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, aproveite essa chance que você está tendo, esse ano que está começando, faça diferente, venha ganhar almas para Jesus, venha demonstrando que você verdadeiramente faz parte do reino de Deus, que você está colocando o evangelho em prática na sua vida. Lá em Lucas 19 também vai falar de uma figueira brava, onde Zaqueu sobe nela, mas ali não tinha frutos. A Bíblia diz Jesus que falou com a figueira. Jesus não falou. Então, qual a importância dessa figueira que não deu frutos nenhum e que provavelmente aqueles frutos eram usados para fins medicinais? Então, nesse contexto, aparece somente a figueira aparece somente para enfatizar que Zaqueu subiu nela. Veja bem, o fruto que ela produziu nesse momento foi um fruto que jamais alguém esperava dela. Zaqueu não vai lá para pegar um fruto. Ele viu nela a oportunidade de ver Jesus, porque ele era baixinho. Todo mundo conhece essa história. Então, Zaqueu era pecador, era rico, mas ele era vazio de Deus. E ele sobe na figueira e fica lá quietinho observando.
E o assunto ali não era a figueira, o assunto em pauta ali era Zaqueu. O que nós temos a ver com essa figueira? A figueira deste contexto ela é melhor que a de Marcos 11, melhor do que de Lucas 13. Essa figueira vai dar oportunidade para um homem ter um encontro real com Jesus. Você pode pensar, mas a figueira com tanta importância está no anonimato? Sim, ela está no anonimato. Sabe por quê? Porque a nossa obrigação como evangélico é mostrar Jesus para as pessoas, é ajudar o necessitado, é fazer a obra do Senhor com carinho, seja no louvor, na oração, na atenção, na reflexão, é sermos fiéis na manutenção da casa do Senhor, aleluia, nas visitas aos irmãos sem necessidade. Nós não precisamos ter necessidade de aparecermos, nós não temos a necessidade de aplausos. Jesus, ao passar perto de Zaqueu com os discípulos, ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje na sua casa. E ele, Zaqueu, desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Meu irmão, minha irmã, como é que você tem recebido Jesus na sua casa, na sua vida? Aleluia, será que é com alegria? Como você tem recebido o Evangelho na sua vida? A figueira ficou no esquecimento, mas essa figueira, se fosse eu ou você, nós teríamos a sensação de dever cumprido, porque alguém se converteu com a nossa ajuda. Foi produzido fruto que agrada a Jesus. E também Zaqueu com certeza converteu muitas pessoas da sua casa, com seu gesto, com seu testemunho, dividindo seus bens, restituindo 4 vezes mais, a começar pela sua família. Por isso nós não podemos perder a oportunidade de mostrar Jesus para as pessoas, dizer a elas que Jesus pode mudar a sua vida, a sua história, Jesus pode mudar a vida da sua família. Vamos levar o Evangelho a todas as criaturas, vamos fazer jus ao mérito de pertencermos ao reino de Deus, aleluia. Passa algum tempo e vem o dono da vinha para ver se nós temos alguns frutos. Já pensou se ele não encontra frutos nenhum em nós? A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Depois de algum tempo da aparente conversão, depois de você se considerar evangélico, o Senhor vai examinar a nossa profissão de fé, vai examinar o teor do meu e do seu cristianismo, aleluia, vai examinar o nível da nossa conversão, vai perguntar quanto tempo você está na igreja, que tipo de frutos você está produzindo. O dono da vinha pode chegar a qualquer momento. E aí, que frutos é que você tem para lhe dar, para lhe apresentar, para oferecer? Meu irmão, minha irmã, que nós venhamos estar na igreja para aprender o verdadeiro evangelho, mas não para guardar na mente, no coração, mas para que ele venha fazer efeito na nossa vida, nos libertando, nos transformando, para que as pessoas venham ver a mudança que houve e elas venham se espelhar em nós, que elas venham dizer verdadeiramente: você mudou, você foi transformado, eu quero ser igual a você, eu quero servir esse Deus que você serve, eu quero seguir a Jesus, eu quero viver o verdadeiro evangelho. Irmão, meu irmão, minha irmã, que Deus lhe dê discernimento através do Espírito Santo sobre essa palavra e que ela venha colocar no seu coração, na sua alma, o desejo de buscar o verdadeiro evangelho, aquele que liberta, que transforma todos aqueles que estão alicerçados, que venha colocar você realmente no foco em Jesus e que nós venhamos fazer aquilo
que nós não fizemos o ano passado. Que nós venhamos viver o novo, que nós venhamos realmente ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e produzirmos obras que venham glorificar, exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Guarde essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã, e que nós venhamos na próxima segunda, em nome de Jesus, continuar com o Evangelho que liberta e transforma todos aqueles que anseiam pela palavra de Deus e fazem aquilo que agrada ao Senhor. Mais uma vez, eu sou o pastor Ironi, da Igreja Encontro com Deus, e Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão e minha irmã, e persevere na presença do Senhor. Deus abençoe, continue ligado e vai meditando também nos louvores, e tenho certeza que Deus continuará falando na sua vida, em nome de Jesus. Amém?